Prezados amigos, é com grande satisfação que estamos aqui para falar um pouquinho para vocês a respeito da passagem O Cristo Consolador segundo o Espiritismo. Muito bem, para que a gente possa ter uma ideia, vamos voltar no tempo. Voltar no tempo na época da Judéia, sofrida pela dominação do Império Romano. Às margens do Mar da Galileia, aos pés do Monte das Bem-aventuranças, Jesus fala para uma multidão, no famoso Sermão da Montanha ou Sermão do Monte. E Jesus procura convidar a todos que ali se encontravam a uma renovação de comportamento diante da vida, utilizando-se de várias expressões e parábolas, porque ele estava tratando de pessoas simples, humildes, homens rudes. Ele não poderia falar de uma forma complexa. Ele teria que tocar no coração dessas pessoas. Porém, precisava comparar o comportamento da sociedade daquela época de maneira a que todos entendessem que o que ele estava tentando passar era uma mudança de conduta moral para que as pessoas pudessem, dentro da sua possibilidade, cada um, promover o que hoje nós chamamos de reforma íntima. Então, curioso é que a proposta do Mestre Jesus era uma proposta de mudança de conduta moral. E dentro dessa proposta, ele procurava, muitas das vezes, fazer um paralelo comportamental entre a sociedade estabelecida e o que ele, como representante de Deus, procurava mostrar o que as pessoas deveriam promover em suas vidas. Então, era comum o mestre dizer: não sejam iguais a eles. A eles a quem? A quem Jesus se referia? Aos cidadãos hipócritas, aos fariseus, aqueles que se apresentavam de uma forma, mas tinham um comportamento completamente diferente. Então, dentro do Sermão da Montanha ou das Bem-aventuranças, Jesus procurava transferir para aqueles homens rudes um conhecimento, não apenas através da sua palavra, mas através do seu magnetismo pessoal. Magnetismo esse que impregnava no inconsciente das pessoas aquelas informações e elas levavam as lembranças daquele encontro com tamanha vivência para não virem a esquecer. Segundo nos contam os espíritos, aquelas pessoas que participaram do Sermão da Montanha ficaram tão impregnadas, que muitas, a partir daquele momento, nunca mais foram as mesmas, devido à vibração, devido à energia que o Cristo passava, deixando gravado nos recôncavos da alma, na essência do próprio ser, um conhecimento
de maneira embrionária, que viria com o tempo desabrochar naquela encarnação ou numa encarnação futura. Entre os exemplos que nós destacamos para conversar com os amigos, para que todos possam entender o sentido do Cristo Consolador, que é a consolação que o Mestre nos ofereceu no Sermão da Montanha, era para nós mudarmos a nossa conduta de vida, de maneira a não sofrermos numa situação futura. E hoje, por intermédio da doutrina espírita, é possível resgatarmos algumas informações. No livro da dona Ivone Pereira, Em Memórias de um Suicida, lá no final do livro, existe um relato, na terceira parte, primeiro capítulo da terceira parte do livro Memórias de um Suicida, onde nós temos a Mansão da Esperança. Nós vamos ter a história do jovem Aníbal de Silas, que conheceu pessoalmente Jesus de Nazaré. Aníbal de Silas foi um daqueles meninos, uma daquelas criancinhas que Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, que delas é o reino dos céus. Com isso, essas crianças foram envolvidas no magnetismo do Mestre, e a partir daquele momento, nenhuma delas continuou sendo a mesma. Todas foram sensibilizadas e vieram a desabrochar com o passar do tempo, dando testemunhos e vivendo em nome do Evangelho. Existe um outro exemplo também que ilustra tudo isso que nós estamos falando, da grande importância do Cristo Consolador. Jesus possuía uma série de discípulos, apóstolos. Entre esses, nós vamos destacar João, filho de Zebedeu. João foi aquele apóstolo que vai permanecer com Jesus no Monte das Oliveiras quando Jesus é preso. E será o único que terá coragem de estar junto com Maria e as outras mulheres no momento que Jesus é crucificado. João, filho de Zebedeu, vai ser conhecido depois como João Evangelista. E vai ser, segundo nos conta a história, o único apóstolo que não vai ser martirizado. Ele vai ser exilado numa ilha. Exilado pelas autoridades romanas numa ilha chamada Ilha de Patmos, no leste do Mar Egeu, onde permanecerá totalmente isolado com 2 soldados romanos para tomarem conta dele. Mas ele tinha oportunidade de vez em quando, ter contato com um colaborador chamado Natan, e Natan vai pegar todo o conhecimento que João Evangelista lhe ofereceu para elaborar o Evangelho de João. Muito bem, é interessante que a gente, percebendo isso tudo, vai imaginando, vai construindo um imaginário. João Evangelista, nessa ilha, ele ficou tão sozinho, que ele começou a conversar com as plantas, com os pássaros, com os animais, com a água, com a natureza. Isso desenvolveu nele uma habilidade fora do comum, que encarnações futuras, na própria Itália, João Evangelista reencarna como um jovem chamado Giovanni de Pietro de Bernardone, que se torna um frade católico, que ficou conhecido na história da cristandade como Francisco de Assis. É bonito, porque a gente percebe a influência não apenas das palavras, mas também a influência magnética que o Cristo
deixou impregnado em seus seguidores. No livro Memórias de um Suicida, quando Camilo Castelo Branco vai ter aulas com o jovem Aníbal de Silas, que é um dos 3 mestres que Camilo Castelo Branco tem na mansão em que ele ficou abrigado, junto com os outros internos do Hospital Maria de Nazaré, na Mansão da Esperança. Camilo Castelo Branco, ele vai, ou Camilo Cândido Botelho, como preferirem, ele vai nos narrar uma habilidade que o jovem Aníbal de Silas tinha de espíritos elevados moralmente, espíritos puros, se nós podemos dizer assim. Quando Aníbal de Silas falava, projetava no ar, à sua volta, imagens, clichês mentais, que permitiam a todos internos da Mansão da Esperança, do Hospital Maria de Nazaré, vivenciarem as experiências que o próprio Aníbal teve quando ele conheceu Jesus. Por uma analogia, acreditamos que quando Cristo, no Sermão da Montanha, falou para aquela multidão de pessoas simples, atrasadas, rudes, o mestre utilizou-se de uma ferramenta muito parecida. Eu usei ferramenta por uma questão de reforço de linguagem, mas utilizou-se de um recurso magnético, projetando no ar imagens psíquicas para que todas aquelas pessoas que estivessem ali ficassem imantadas com essas informações. É curioso que quando a gente estuda a história de Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento, a gente vê que o professor Eurípides ele tinha uma habilidade não tão grande, mas uma habilidade muito parecida. Porque quando Eurípides Barçanufo desencarna, a cidade de Sacramento ela ficou tão impregnada de todas as façanhas que o professor Eurípides deixou, que é como se clichês mentais pairavam no ar e transformaram toda a sua trajetória de vida em Sacramento em uma lenda. O professor Eurípides virou lenda em Sacramento, para que as gerações pudessem replicar o conhecimento a elas transmitido. Dessa forma, a gente imagina, guardando as devidas proporções, é claro, que Aníbal de Silas reproduziu para Camilo Castelo Branco e todos os internos do Hospital de Maria de Nazaré algo muito semelhante, para que aquele conhecimento, que aquelas informações ficassem impregnadas no imaginário daquelas pessoas, de forma a sensibilizá-las. Isso me faz lembrar, quando a gente vai ao cinema e assiste um filme que nos marca profundamente, e a gente sai com o filme, parece que estampado na nossa memória mental. Tamanha a identidade e identificação. E vejam, eu estou falando um filme. Vocês imaginem um espírito de Skoll com uma habilidade milenar de projetar formas de pensamento para que essas formas de pensamento possam ficar carimbadas, se nós pudermos dizer, no inconsciente profundo da alma de cada indivíduo, para que as pessoas possam, num momento futuro, numa encarnação futura, se lembrar disso, porque é um registro que ficou nos escaninhos da alma como um presente da espiritualidade àquelas pessoas,
para que elas utilizem esse conhecimento, essa lembrança, essa memória em favor das outras pessoas. E nesse caso aqui, que eu comentei com vocês, que João Evangelista, ele traz uma bagagem de experiência tão grande que permite a ele, na encarnação como jovem Giovanni de Pietro de Bernardone, quando ele desperta para o seu compromisso espiritual, ele se torna e assume a identidade de Francisco de Assis. Então, isso é muito curioso, porque nós, ao fazermos um estudo aprofundado, nós vamos percebendo que o convite do Cristo é uma mudança de conduta através de revelações de ordem moral. Essa conduta, essa mudança de conduta, ela poderia ser nos apresentada aqui de uma forma simples, pegando simples força de expressão, mas pegando, por exemplo, o caso da parábola do fariseu e do puritano, aonde o fariseu ele se apresenta no templo em Jerusalém, obcecado pela sua virtude, onde ele vai humilhar o publicano por ser um indivíduo simples, ser um indivíduo transparente. O publicano, ele assume em prece diante a Deus no templo de Jerusalém que ele era um pecador. Já o fariseu, ele se coloca numa posição de prepotência e arrogância quando diz que ele era melhor do que o publicano. Lembrando perfeitamente aquela passagem bíblica que nos diz: Deus não vê como o homem vê o homem na sua aparência, mas Deus sonda o coração. Então, se Deus não vê como o homem vê o próprio homem na sua aparência, mas Deus vê o coração desse homem, é possível fazer o seguinte: nós temos que promover uma mudança na nossa conduta, nós temos que ser transparentes. Numa sociedade onde as pessoas mentem por conveniência, nós precisamos perfeitamente sermos transparentes. Não que a gente vá numa reunião pública falar das nossas falhas de ordem moral, mas nas nossas preces particulares, nos nossos exemplos, no nosso testemunho do dia a dia, nós temos que, diante dos espíritos que nos acompanham, reconhecer que nós possuímos falhas, nós não somos melhores do que ninguém. E no nosso dia a dia, nós, infelizmente, damos grandes escorregadas. E vocês vejam que quando Jesus promoveu o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, a contemporaneidade dessa fala ela é tão grande que dá a impressão que, se nós pegarmos essa fala e lermos ela, mudando alguns trechos, a impressão que isso foi feito relativamente recente. Por quê? Porque a proposta do Cristo é uma renovação de conduta nossa diante da vida. Hoje nós temos a oportunidade de estudar, nós temos a oportunidade de repensar valores. Quando Jesus fez isso, no Sermão da Montanha, ele estava convidando a todos a iniciarem o seu processo de reforma íntima. Mas ele não podia, diante de uma assembleia tão primitiva, tentar explicar coisas que essa assembleia não teria condições de perceber, nem alcance de entendimento. Jesus, então, promete aos homens mais sinceros,
promete aos homens mais, digamos assim, sintonizados no bem, tá? Que se eles orassem a Deus, nosso Pai, Deus que tudo ouve, tudo sabe, nos enviaria um consolador, que em momento oportuno viria explicar aquilo que naquele instante ele próprio, o Cristo, não teria como fazê-lo. O que o Cristo poderia fazer seria prometer a consolação, mostrando caminhos, não atalhos, caminhos, aonde todos deveriam mudar a sua conduta e, para poder exemplificar, ele nos deixou parábolas. Ao longo da sua existência, deixa parábolas em vários momentos para a nossa reflexão, para que a gente possa perceber que nós não poderíamos valorizar a vida material em prejuízo da vida espiritual. Porém, naquele momento histórico, ficava difícil explicar isso para as pessoas simples e ignorantes. Então, Jesus vai usar as parábolas mais possíveis e imagináveis. Dê a César o que é de César, por exemplo. Quando perguntaram a ele se ele era justo que pagasse imposto. Então, Jesus vai usar exemplos como o caso do fariseu e do puritano, tá? Para que as pessoas pudessem ter como entendimento exemplos de algo que elas viviam. Pessoas que procuravam se modificar, mas eram vistas como escórias de uma sociedade, por uma camada de privilegiados que fazia o que bem entendia. É a questão do fariseu e a questão do puritano. Então, quando nós começamos a perceber isso, que apesar de terem passado 2 milênios, muita coisa não mudou, digamos aqui numa escala de 1 a 10, entre o fariseu e o puritano nós podemos nos encaixar, porque nós ainda somos um pouco do fariseu, tentando nos tornarmos um puritano, no sentido de deixando para trás o homem velho, deixando para trás as mazelas do mundo material, em busca da evolução espiritual, da transformação da nossa conduta. Por isso, a importância do estudo. Mas não apenas o estudo, a importância também do exemplo. Nós precisamos exemplificar aquilo que estamos falando, não para chamar a atenção das pessoas, mas para mostrar aos benfeitores espirituais que nos acompanham que, apesar de todas as nossas dificuldades íntimas, de todas as nossas fragilidades e fraquezas, nós desejamos nos tornar seres humanos melhores. A passagem das bem-aventuranças que eu separei para os amigos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Vejam, esse fragmento do Sermão da Montanha, ele é atemporal, é uma máxima temporal. Porque se a gente for parar para pensar, nós nunca vivenciamos essas máximas de forma tão intensa, só que num outro formato. Hoje nós, 2000 anos depois, estamos vivendo o Sermão da Montanha num outro formato, numa sociedade que se diz moderna, numa sociedade tecnologicamente falando evoluída, mas que moralmente ainda é muito atrasada. E o homem precisa se modificar
E esse processo de mudança ainda se encontra nessa, digamos assim, nesse encontro entre o fariseu e o publicano no Templo de Jerusalém. Nas esquinas da vida, nós vamos encontrar representado pelos nossos indivíduos da época que nós estamos vivendo, indivíduos que representam o fariseu, indivíduos que representam o puritano, indivíduos que têm tudo para poder ajudar, mas nada fazem, indivíduos que quase não têm nada para compartilhar, mas dividem o pouco que possuem, como o exemplo do óbolo da viúva. Então, a gente, quando começa a pensar mais profundamente, a gente vê que o Cristo Consolador, ele consolava e ainda o faz através das parábolas. Porém, as pessoas, muitas das vezes, elas querem um esclarecimento mais objetivo. Eu diria, de uma forma simpática, que, numa passagem que eu li, não é minha, a luz do conhecimento é como uma vela que ilumina a mão que a segura. E com isso, nós precisamos buscar esse conhecimento para poder utilizá-lo a nosso favor. E aí, com base nisso, a gente cai na parábola da candeia. E ninguém, acendendo uma candeia, põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que entram e vejam a luz. Muito bem. Isso me faz lembrar, os mais velhos talvez se lembrem, os mais novos nem tanto, na época das chuvas no Rio de Janeiro, na década de 60, quando nós tínhamos racionamento de energia elétrica. E eu me lembro que meu pai, ele comprou um lampião e ele colocava o lampião em cima da geladeira. A geladeira era o ponto mais alto da sala. Onde nós morávamos, a casa era muito pequena, o apartamento era muito pequenininho, a geladeira não cabia na cozinha, então a geladeira ficava na sala e era o móvel mais alto da sala, se nós podemos dizer assim. Então, quando acontecia de faltar luz, acendia-se uma vela e colocava-se em cima da geladeira, porque de cima da geladeira a luz iluminava a sala inteira. A ideia da candeia, a ideia do conhecimento, a ideia da iluminação espiritual, ela é individual de cada um. Cada um busca o conhecimento de acordo com a sua necessidade pessoal e de acordo com as suas possibilidades de compreensão. Nós estamos aqui fazendo um breve estudo para os companheiros com o intuito de tentar colaborar para que os amigos possam usufruir disso aplicando na vida prática. Me faz lembrar muito um orador que esteve na casa espírita a qual nós estamos ligados há tanto tempo, que a candeia poderia ser comparada a uma lanterna à noite no local sem luz, aonde você, utilizando essa lanterna, você vai iluminando o caminho e vai evitando cair no buraco, pisar em alguma coisa. Vejam, o tempo todo, na nossa fala, nesse intervalo de tempo em que nós estamos falando sobre o Cristo Consolador e o Sermão da Montanha, nós estamos falando em esclarecimento, estamos falando em reforma íntima, estamos mostrando o quanto as palavras do Mestre ressignificaram a vida das pessoas que tiveram contato com ele. E nós, que hoje procuramos estudar de uma maneira mais acanhada, porque temos as nossas limitações,
Sabemos que a terceira revelação prometida por Jesus aos homens, mas se fez necessário um tempo de maturação da humanidade para que a humanidade tivesse condições de receber a terceira revelação, aonde Kardec vai receber e vai nos explicar de maneira melhorada aquilo que o Cristo lá atrás ele acenou, ele prometeu, mas não teve como explicar. Por quê? Porque as pessoas não tinham como compreender. Não era uma questão de boa vontade em querer entender o que o Cristo estava dizendo. Não. Era uma questão de ter amadurecimento do senso moral. Ainda hoje, nós não temos esse amadurecimento do senso moral. E quando nós fazemos a analogia da candeia, fica claro, ao usar o exemplo, como eu disse, de que meu pai acendia o lampião à vela e botava em cima da geladeira. Então, quando nós fazemos a leitura ao pé da letra, não colocar a candeia em oculto nem embaixo do alqueire, ao pé da letra precisa de uma interpretação. Mas quando a gente diz sempre qualquer iluminação tem que ser num ponto alto, tanto é que os postes de iluminação na rua, eles ficam sempre numa altura padrão para poderem iluminar o máximo ao seu redor. O conhecimento, ele é atemporal. Esse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece é um conhecimento de libertação. E por que Cristo Consolador? Porque enquanto os homens estiverem presos à ideia de que a vida se limita a uma única existência, o sofrimento ele se torna quase inevitável pelo fato de que nós não teríamos oportunidade alguma de tentar corrigir os erros que um dia cometemos, ou por ignorância, ou por atraso, por vaidade. Todos apresentamos dificuldades. Eu tive um companheiro que frequentava a doutrina espírita há muito tempo, em que ele dizia o seguinte: eu não entendo por que existe uma rotatividade de conteúdo programático e todo ano que se inicia, vocês repetem quase que os mesmos temas em sequência. Na época, o nosso diretor doutrinário nos disse uma coisa muito interessante. Nem todas as pessoas assimilam o conhecimento na velocidade que nós gostaríamos, assim como nós mesmos também não assimilamos. É que nem uma piada. Você, às vezes, conta uma piada para uma pessoa, a pessoa não entende, você tem que explicar. Então, você precisa, às vezes, de um tempo para poder maturar em cima daquela ideia. Como o caso do fariseu e do puritano, como o caso do óbolo da viúva, como o caso, por exemplo, também, que nós falamos uns 3 ou 4 aí, tá? De cabeça eu não consigo lembrar tudo. Mas essas historinhas, elas parece que são elas os reforçadores da ordem moral do Cristo. Eu comentei com os amigos que Jesus, utilizando-se da parábola e do seu magnetismo, ele impregnava as pessoas. E essa impregnação era tão forte que o indivíduo poderia esquecer o que o Cristo havia dito, mas as pessoas não iriam esquecer a historinha que Jesus havia contado. A historinha, a parábola, ela continha a máxima do Evangelho, da doutrina cristã que estava sendo edificada. Então, quando, por exemplo, um pai lembrava
ao filho que nós deveríamos ser sinceros naquilo que nós fazemos, né? Até troquei aqui a ideia. O pai falava ao filho que ele deveria ser sincero em todas as suas atitudes. Ele não deveria fazer por aparência. Ele deveria ser transparente. Então, na história do puritano, que deposita um saco de moedas, ele estava sendo arrogante, prepotente. Ele queria chamar a atenção de todos. Ele tinha muito dinheiro. Então, ele estava dando aquilo que lhe sobrava. A pobre viúva estava dando para o templo aquilo que faria falta a ela. Então, quando a gente começa a perceber que a gente deve, dentro das nossas possibilidades, procurar ajudar, procurar colaborar, procurar esclarecer. Vejam, nós não somos pessoas perfeitas. Nós estamos em processo de transformação. Como eu falei aqui, nós nos encontramos entre o fariseu que quer aparecer e o puritano que é transparente, em prece a Deus. Há momentos que a gente tende para o fariseu. A gente quer fazer alguma coisa para que todos fiquem sabendo o que a gente fez. Mas há momentos que nós somos como o puritano. Procuramos dar com uma mão sem que a outra fique sabendo. Isso tudo é um conhecimento que, se aplicado à nossa vida, ao nosso dia a dia, vai homeopaticamente mudando o teor dos nossos pensamentos. Eu poderia dizer que vai nos desmaterializando. A impregnação do mundo material, ela diminui. A gente tem a posse necessária dos bens materiais e tem a compreensão perfeita como eu poderia dizer assim, posse transitória desses bens. Então, a transitoriedade dos bens materiais, ela se torna nítida. Eu não vou levar nada. Então, que eu faça um bom uso e, no momento oportuno, eu encaminhe isso para que alguém possa ter um bom uso. Isso nos ajuda num processo de desprendimento. A gente vai se desprendendo e vai fazendo um bom uso dos talentos. Aí já entra numa outra parábola, a parábola dos talentos. Por quê? Porque aí implica duas coisas. O talento, que é a habilidade que eu tenho de lidar, de manipular com as situações a meu favor, mas é o talento também, a moeda da época, que o indivíduo poderia investir, ganhando, ajudando, compartilhando. O Cristo não deu ponto sem nó e deixou uma quantidade de informações para que a gente, dentro do momento oportuno, a gente vá tricotando essas situações e vá aproveitando da melhor forma possível. O processo de aprendizagem, de melhora e de construção do nosso conhecimento, reconstrução, não é construção não, reconstrução do nosso conhecimento, ele é um processo longo, não é um processo curto. Ninguém reconstrói o conhecimento de uma encarnação passada em 20 ou 30 anos. A gente precisa atuar em prol do bem, precisa estudar, precisa ressignificar valores. E esse processo de ressignificar valores implica na reforma íntima. Esse processo de reforma íntima é deixar o homem velho para trás. Apesar das nossas fragilidades e dificuldades, a gente precisa fazer esse movimento. A doutrina espírita é como uma grande escola e o espiritismo que Kardec nos ofereceu como codificador, compilador, é o material didático para nós aplicarmos na nossa vida
nos reeducando. E a reeducação, ela é lenta. Nesse momento, nós utilizamos todo o conhecimento que o Cristo Consolador nos legou desde a época do Sermão na Montanha. A contemporaneidade dessas informações ela é tão grande que o próprio Mahatma Gandhi, avatar da Índia, figura conhecidíssima na história do Oriente, responsável pela independência da Índia diante da Inglaterra, Mahatma Gandhi uma vez disse que se todos os livros da humanidade fossem queimados, bastaria apenas que ficasse o Sermão da Montanha para a humanidade se reconstruir. Porque ele percebia a grandeza daquelas orientações no que dizia respeito aos povos e no trato do homem para com o próprio homem. E com isso, nós vamos finalizando esse nosso singelo encontro como uma reflexão aos amigos para pensarem na grande importância que o Sermão da Montanha nos deixou. O Sermão da Montanha são as parábolas do Cristo Consolador, que por intermédio de mensagens atemporais, ainda hoje, nos convida a uma profunda reflexão, de maneira a deixarmos o homem velho para trás, reconstruindo dentro de cada um de nós uma nova realidade. A cada um de acordo com as suas obras. E que a gente possa ter a oportunidade do exercício da prática do bem e do amor. Eu convido a todos para realizarmos uma breve prece de encerramento. Vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, para agradecer esse encontro amigo, esse encontro fraterno, que apesar das nossas limitações, procuramos compartilhar ideias para serem replicadas, ideias para serem aproveitadas, repensadas por todos que aqui se encontram. Nos dois planos da vida, sabemos que não falamos apenas para os encarnados, falamos também para os companheiros desencarnados que estão próximos a nós, muito materializados e sentindo a necessidade de uma palavra consoladora. Que a paz do Mestre Jesus permaneça junto a todos os corações. E que esse Cristo Consolador nos abençoe por hoje, agora e por todo sempre. Um forte abraço fraterno em todos. Até um próximo encontro. Que Jesus nos abençoe.